Bom dia, pessoal do Fladem Brasil. Mais um sábado de confinamento, mais um sábado de saúde e mais um sábado de Fladem Brasil online das práticas pedagógicas. Bem-vindos, bem-vindos. Hoje o nosso tema é práticas pedagógicas com tecnologias de apoio ao ensino de música, né? A segunda parte. Semana passada a gente teve a primeira parte com o Matheus e com o Daniel, foi uma live muito bonita. E hoje já temos a segunda parte com a Amanda e com o Charles, diretamente de Fortaleza e do Ceará de Fortaleza, Ceará e do Uruguai, respectivamente, falando mais outras alternativas tecnológicas para a gente poder fazer as nossas práticas de educação musical à distância, né? Aqui Léo Borghi, representante da região centro-oeste do Fladem Brasil, parte dessa grande organização que é o Fladem Internacional e o Fladem Brasil. E vamos começando, né? A gente está recém chegando aqui. Logo, logo a gente convida os nossos debatedores. Enquanto isso, a gente vai dar uns minutinhos para o pessoal entrar. Quem for entrando, quiser deixar um recadinho ali para a gente ver, né? Que a coisa tá que a gente tá tendo gente, assim, para a gente poder dar um oi também, isso é muito bacana. Bom dia, Gina. Madrugando aí em Vitória, espero que esteja tudo bem por aí. Bom dia, Catiane. Bom dia, Tiago. Lembrem também que toda e qualquer pergunta, qualquer comentário que vocês tiverem, vocês podem deixar ali no comentário que depois a gente vai falando para o pessoal, né? Vai falando com os nossos debatedores. Bom dia, Vitor. Bom dia, Dani. Da onde tu é, Dani? Que bom que tu veio conhecer a gente, né? Também aproveita e já vê as nossas lives anteriores. Nós temos feito lives aqui todas as terças e todos os sábados. Nas terças-feiras, uma live um pouquinho mais reflexiva, né? Mas também já teve temas de tecnologia, especialmente as anteriores. E no sábado a gente está com essa live mais prática, né? De buscando dar ferramentas ou proporcionar ideias, né, numa maneira de partilha, numa maneira de conformar redes, né? Então, acompanha a gente que a gente tá tentando, tá fazendo a nossa parte para diminuir essa distância que o isolamento social nos fez, né? Buenos días, Paulina, desde México. Muy bien. No nos hemos conocido, pero bienvenida. Bom dia, Cláudio, desde Uruguai. Ah, que bacana, Dani. Que bacana. Hoje a nossa live ela é bilíngue, tá? Então, se tiverem alguma dúvida mas o Charles também ele é fluente em portunhol, então ele vai, com certeza todo mundo vai entender. Mas se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa ali nos comentários, né? Que depois a gente vai esclarecendo ao longo da live, né? Bom dia, Delfina. Delfina está aqui todo sábado de manhã. Acho ótimo. Bem-vinda. Obrigado pelo apoio sempre. Né? Sim, ali tá lembrando, né, que todas as nossas lives ficam salvas no Facebook do Fladem Brasil e pouco a pouco a gente vai ver alternativas de migrar essas lives para outras plataformas. Bom dia, meu amigo Matheus, diretamente de Pernambuco, terra que eu gosto muito. Bem-vindos todos. Acho que a gente pode já começar, né? Incluir os nossos debatedores. Enquanto a gente vai incluindo, quantas lives vocês já fizeram? Acho que já foram umas 10, Dani. Acho que já foram assim
Essa é a terceira de sábado e deve ter tido umas 6, 7 nas terças-feiras, que foi quando a gente começou, né? Bom dia, Vivi. Bom dia, Magda. Bom dia, Haruê. Adoro essa representatividade de vários lugares do Brasil, né? São Paulo, Santa Catarina, Paraíba, Pernambuco, eu no Mato Grosso, né? São movimentos tão bonitos esses que a gente, mesmo com a distância, a gente consegue se estar conectados, né? A Gina lá no Espírito Santo. Bom dia, Lucimara. Vou, vou pedir aqui para o nosso apoio técnico Big Brother acrescentar a Amanda e o Charles para a gente ver os rostos. Pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Bom dia, Amanda. Bom dia, Charles. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado por aceitar participar, primeiro, enviar a proposta, né, e depois aceitar participar das nossas lives. Como eu tinha comentado, o Fladem é uma rede de partilha, né, é uma rede solidária, onde a gente tenta mostrar o que a gente sabe de melhor, para que os outros possam pegar esse nosso melhor e usar nas práticas deles, né? Então, nessa época de isolamento, a gente viu a necessidade de ver o nosso melhor usando o apoio das ferramentas tecnológicas, especialmente as virtualizadas, né? Que é o que muitas vezes as escolas de música ou até a própria prática profissional de cada um tem exigido. Então, muito obrigado por apresentar essa experiência de vocês, né? E com certeza as dúvidas vão aparecer ali e a gente vai ficando. Agora eu vou dar um pequeno tchau para o Charles, vou ficar só com a Amanda para ela poder fazer a fala dela. Já já o Charles volta. Então, até daqui a pouco, Charles. Deixa eu apresentar aqui a Amanda. A Amanda, ela é de Fortaleza, Ceará. Quem não sabe, eu morei no Ceará por muitos anos, mas a gente não se conheceu, eu estava lá em Sobral. E eu acho muito legal que já é a segunda participação de uma cearense nas lives do Fladem Brasil, porque isso mostra como a gente tem alcançado outros lugares que não só o Rio e São Paulo, né? Que a coisa realmente está se expandindo, isso é muito bacana. Bom, a Amanda, ela tem ampla experiência no campo da educação musical presencial e também vem desenvolvendo formação de educadores a partir de plataformas digitais de ensino. Ela atua como professora de música para as crianças de modo presencial e virtual desde 2010. Ela é graduada em pedagogia com o título de técnica em música, que eu acredito que tenha sido feito no IFCE, correto? Isso, do IFCE, isso mesmo. Isso. E tem vários cursos de capacitação no âmbito da educação musical, né? Ela está fazendo atualmente o curso de pós-graduação em musicoterapia, que está acontecendo, de especialização, né, que está acontecendo no Ceará, acho que já está na 5ª ou 6ª edição. É um curso bem bacana que tem formado bastante gente e tem desenvolvido trabalhos de assessoria em musicalização infantil e ensino coletivo de instrumentos musicais, né, violão, teclado e flauta doce. Amanda, o espaço é teu, bem-vinda e muito obrigado. Obrigada, Léo. Obrigada demais pelo convite. Agradeço por vocês terem aceitado dar esse espaço para a fala. Acho um momento muito pertinente para a gente estar organizando esse processo de dar aula online, né? E eu vim trazer algumas dicas, ideias de formas de organizar esse momento para que você consiga trazer mais profissionalismo, mais organização e facilite, né, esse processo, esse ensino através de plataformas virtuais. Então, como eu estava conversando, a primeira coisa que a gente organiza é tudo que vai precisar para não sair de frente do computador. Então, uma das coisas que eu deixo sempre aqui à disposição é água
E como a gente está do lado de equipamento, água em garrafa, né, para não correr o risco de ter nenhum tipo de dano. Outros materiais à mão, os instrumentos musicais, livros para contação de história. Eu também deixo aqui à disposição, além dos materiais, alguns fantoches, materiais para contação de história. Do meu lado esquerdo, não dá para ver, mas eu tenho o teclado. Né? Direita, aqui atrás, já deixo o ukulele, violão, todo o material à disposição. Cuido da parte de iluminação, né? Deixar bastante organizado esse espaço, a iluminação necessária. A gente também usa o microfone para que melhore a qualidade de áudio. Também uso fardamento. É interessante, se eu estiver trabalhando para a escola que eu ensino, eu vou estar usando o fardamento deles, então esse cuidado com a imagem também é super importante, além de você poder estar fazendo registro das atividades, né, com o máximo de profissionalismo possível, você também vai estar passando essa organização, melhorando a qualidade de visualização da sua marca. Então tem esses aspectos, né, água, material à mão, a iluminação, a indumentária, entrar em acordo com as pessoas, tanto da casa do aluno que você vai dar aula, quanto as pessoas com quem você mora. Né? Esse silêncio, esse cuidado com o espaço que vai ser o seu lugar de trabalho, para que ele não seja movimentado, para que não tenha nenhum tipo de interferência sonora. Né? Do mesmo jeito, você pode entrar em acordo com os pais dos seus alunos, mandar um informativo, comunicar coisas simples que podem facilitar. Exemplo, você pode mandar um informativo falando que você pede para que deixe organizado um caderno, uma caneta, um instrumento. Parece básico, mas às vezes as pessoas estão em casa e elas esquecem um pouco desse cuidado, que é o que eles fazem quando a criança se desloca para um espaço de aula. Então, relembrar isso, de deixar um espaço isolado para a aula. Olha, vai fazer aula no quarto, na sala, outras pessoas entendam isso como um momento de silêncio, um instrumento ok. Então, esses cuidados, né, os cuidados com o horário, para você deixar tudo acordado, para que a sua aula aconteça no momento correto, que você tenha esse apoio, essa base dos pais, né. E aí, fora isso, material visual organizado previamente para as aulas. Então, você pode ter materiais de apoio em PDF para fazer o compartilhamento de tela. Quando você faz o compartilhamento de tela em vídeo, o áudio, na maioria das plataformas, ele não vai. E aí tem outra forma de fazer o compartilhamento de áudio também, que é bem específico, só para áudio. E você faz o compartilhamento de áudio quando você precisar apresentar algo, né? Nas aulas normais, aulas online, as pessoas não têm tanta dificuldade quanto quando é aula de música, porque a gente tem a relação de estar tocando para acompanhar um aluno cantar, ou então fazer o exercício ao mesmo tempo que o aluno. E isso, para sanar essas dificuldades, a gente desenvolveu alguns áudios para que as crianças que cantam ou que fazem alguma atividade com o instrumento possam acompanhar o áudio. E aí, quando você está do lado de cá, não precisa se preocupar com o acompanhamento. Essa produção de áudio facilita bastante. E esse material visual, você pode estar desenvolvendo, ou você pode também pegar os materiais que estão prontos, tá no Instagram, tá na bio do Instagram da Montenegro Musicalização, e eles estão à disposição para quem quiser, você baixa muito fácil. E esses materiais, Léo, eu vou te pedir para compartilhar. Eu vou compartilhar 2 joguinhos. Esses jogos facilitam muito para que a criança, se você estiver dando aula de musicalização, para que a criança entenda o tempo. Pronto, esse aí é o tabuleiro, para que a criança entenda o tempo de duração da aula. Isso é legal também porque, como ela está no computador, ela entende essa temporalidade de forma diferente. Então, dentro desse tabuleiro, os meninos conseguem ter uma relação cronológica da aula. E aí eu faço 10 atividades, então eles sabem mais ou menos onde estão, em que tempo da aula estão, né? Aí tem também Jogo da Velha, que é um outro jogo que eu faço com eles. Eu faço também cronometrando o tempo de aula. Quando finaliza o jogo, finaliza a aula. Isso é legal de deixar ok também.
alguns cuidados com relação à adaptação, né? Uma adaptação primeiro do profissional, depois também dos pais e da criança ou do adulto que está aprendendo algum instrumento musical ou musicalização. E esse tempo para ficar na tela, esse tempo para ficar em atividade online também deve ser medido com mais tranquilidade, né? Pronto, Léo, obrigada. E esse tempo ele deve ser mais calmamente organizado. Ficou aquele tempo, viu que é o suficiente para você desenvolver a atividade que você quer, o conteúdo que você quer, então tudo bem. É bacana também complementar as atividades que são feitas online, ao vivo, com algum tipo de material de apoio, tanto escrito como com jogos. A gente também tem alguns jogos disponíveis, quem tiver interesse pode pegar. E é isso, é mais essa relação de você deixar tudo pronto para conseguir estar dedicado, estar 100% nesse espaço de aula, 100% na frente, observando, né? Existem várias atividades que você consegue fazer com interação, que não são só aulas expositivas. Então, se tiver essa organização, a partir daí você faz tanto esses jogos como com os materiais que você tem, você pode desenvolver várias brincadeiras que você vai estar esperando o retorno, vai estar esperando a resposta do aluno. Exemplo, repetição rítmica, você pode pegar um tambor, pedir para que a criança escolha, esse pedido também tem que ser prévio, né? Quando você está organizando a aula e você vai informar horário, plataforma, você pode informar também quais materiais que você precisa. Normalmente eu peço copos, materiais sonoros, copos, panelas, colheres de madeira, tecidos, alguns tecidos para fazer brincadeiras lúdicas. E aí todo esse material sendo reservado, antecipado em casa também facilita, né, essa organização no processo da aula online. E essas são as coisas que facilitam o processo para mim. Eu acredito que possa organizar também a rotina de trabalho de vocês. E é isso. Se puder complementar em algo. Dentre esses materiais. Pronto. Léo. Voltei. Obrigado, Amanda, por compartilhar. É muito interessante, pessoal, que quando a gente viu a proposta da Amanda, a gente se impressionou com a qualidade da organização, né, do espaço prévio, dos aspectos que o professor de música previamente tem que pensar antes de ligar a câmera, né? Que Sim. Não é só conectar na internet, ligar a câmera, e a Amanda deu aqui dicas fantásticas, assim, de já ter os instrumentos à mão, né? Ter aquela coisinha, a garrafinha de água. Eu não estava com a garrafinha de água, eu estava com a xícara, né, de chazinho agora, porque eu estava com a xícara. Mas a gente tem que se programar previamente, né, e todos os materiais que a gente vai usar e potencialmente vai usar, não só aquilo que a gente já planejou Isso. usar, né, tem que ter as cartas na manga. Surgiram várias perguntas aqui, Amanda, bem bacanas. Vamos começar por essa da Dani. Tu está desenvolvendo essas aulas com um aluno por vez, as aulas virtuais, ou está fazendo em grupos? Não, eu tenho alunos individuais e em grupo. E o grupo certo. Tem a particularidade dos áudios, né? E aí a gente faz alguns acordos com os pais também. A gente inicia a reunião com o áudio ligado, porque eu quero fazer a música de chamada, para musicalização. A música de chamada com o nome personalizada, né? Com o nome da criança de um por um. E aí eu vou fazendo com o áudio. Então eles vão entrando, eu vou fazendo a música de abertura com o nome deles. E aí eles vão se sentindo, né, recebidos, e aí eu vou deixando no mudo. Porque senão os outros não conseguem me ouvir. Então essas aulas também estão acontecendo em grupo. Tá, e assim, uma pergunta que sempre surge em todas as lives, né? Eu até tô achando engraçado que a Dulce Marta, nossa querida, ainda não fez essa pergunta. Como é que tu lida com a parte da assincronia no áudio, do delay no áudio? Sim, justamente, quando eu faço uso dos áudios, que eu envio o áudio, que a criança usa o áudio de lá, aí fica ok, porque eu recebo só o áudio pronto, né? Então eu deixo esses áudios prontos também para aula. E quando eu faço o acompanhamento para um grupo, eu preciso deixá-los no mudo, eu não escuto o resultado e eu acompanho aqui. E deixando eles no mudo, o áudio que eles vão estar ouvindo
como o maior áudio vai ser o meu, né? Uhum. Então, nesse caso, nos grupos, os áudios deles ficam desligados, o meu fica ligado e eu não escuto. Quando eu preciso escutar, quando é uma aula de canto, alguma aula de instrumento, eu coloco um áudio pronto. Eu faço um áudio, mando fazer o áudio e mando para o aluno antes da aula. Então, realmente a aula online realmente exige uma organização mesmo. Prévia, né? Bastante. Isso, todas as coisas que a gente faz remotamente, virtualmente, exige que a gente pense antes, né? E tenha várias cartas na manga antes. Muito, muito bacana, né? A Lucimara perguntou ali de onde encontramos os jogos. No Instagram da Amanda Montenegro Musicalização, né? Tem mais algum lugar? Facebook, alguma coisa assim, site? Tem Montenegro Musicalização, Facebook, Pinterest. Pronto. E ali tem a pergunta do Vitor, né? Quando tu falou daquele problema do compartilhamento do áudio na transmissão da tela, né? Qual a solução que tu propuseste? Assim, vamos recordar qual foi a solução. Eu achei... Tá, eu verifiquei algumas plataformas para fazer uso da melhor. E a plataforma que eu escolhi para fazer uso, ela faz a escolha de você fazer o compartilhamento de vídeo e fazer o compartilhamento de áudio. Então, assim... Que plataforma é essa? Só para gente saber. Eu estou utilizando o Zoom. Então, nele tem a opção de você abrir o áudio. Porque se você só abrir compartilhamento de tela, o áudio não vai. Não vai, exatamente. Tá, daí então, tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso. Eu sei que por experiência o Hangouts é a mesma coisa, né? O Meet/Hangouts. Então, compartilha os dois, né, também? Isso. Mais ou menos todas as plataformas que a gente tem acabam funcionando muito parecido, né? Tem suas particularidades, mas tem muitas coisas parecidas. Uma pergunta, né? Eu adorei a ideia do tabuleiro que tu colocou para botar esses momentos da aula, né? Organiza visualmente na prática presencial. A gente já tem mais ou menos isso, tem uma música de início, tem a música de fim, né? Mas o meio muitas vezes fica conforme o desejar, o planejamento do professor. Agora, mais ou menos, a criança já pode ir se guiando, é uma ideia muito bacana. Agora também surgiu a dúvida, como é que tu usa o jogo da velha para trabalhar o tempo? Como é que era isso? Tá, vou explicar. Primeiro, deixa eu falar mais uma coisa sobre o tabuleiro. Como eu envio o PDF, os pais deixam o tabuleiro impresso. Então, eles também têm lá o tabuleiro. Eu tenho o tabuleiro impresso aqui. E a gente coloca um boneco para acompanhar, né? Dependendo da idade. Então, é super lúdico. Os meninos adoram fazer o acompanhamento da aula. E entendem aquilo como meta e é ótimo. Realmente muito funcional. Para o jogo da velha, o que eu faço? Eu abro o jogo da velha no Paint. E aí eu faço os exercícios com eles aqui. Fazendo o complemento cada vez que eles completarem uma atividade. Entendeu? Não, é para eles ganharem, né? Assim, fez a atividade, ele vai ter o direito de fazer a pontuação. Aí a gente abre o Paint, ele escolhe algum símbolo e coloca lá no espaço do jogo da velha. Entendeu? Entendi. E aí quando a aula foi muito rápido, então a criança repetiu, fez um exercício, aí eu vou focar naquele exercício para que ele ganhe aquele ponto depois de fazer realmente a prática e alcançar ali uma habilidade, né? Então fica mais como um lugar para marcar mesmo o jogo da velha, não fica necessariamente um jogo de jogo da velha. Não fica é um jogo, é uma marcação do mesmo jeito que o tabuleiro. Entendi, só muda o formato, bacana. A Dani está perguntando ali, aconselha o número máximo de participante no grupo para privilegiar a organização? Bom, a musicalização funcionou com até 12 alunos. Passou disso, para mim ficou confuso porque eu sinto a necessidade de falar, tanto no começo como no final da aula, de um por um, com o nome do aluno. Então, se você você tem esse cuidado, se não for uma aula expositiva, porque eu faço questão também da aula ser interativa, eu acho que traz muito mais esse vínculo, né? De você realmente ter o retorno de lá, não ser só uma aula expositiva. Então, o grupo, para mim, funciona até 12 pessoas. E tu tem, assim, alguma dica, especialmente para a questão de posicionamento de luz e questão de utilização
da questão do áudio, fone, não fone, microfone, né? Tá, o fone facilita porque eu tenho um retorno melhor, eu ligo ele direto no microfone. Uhum. E eu, no começo, quando eu não estava utilizando, eu comecei a falar muito mais alto. Não sei se o costume da sala de aula. E de alguma forma eu estava ficando cansada. Então, quando eu retomei o uso do fone e o uso com o microfone, ficou mais fácil de ter o retorno. Eu comecei a falar mais baixo, ter mais esse cuidado com a voz. Então, esse básico. A parte de iluminação, eu fiz vários testes, né? Fiz várias tentativas e eu fiz uma aquisição desses de blogueira de maquiagem. Mostra aí pra gente. Eu já vi, eu já conheço, já vi, mas tem gente que não conhece, né? Parece uma coisinha de maquiagem. Isso. E daí na outra ponta tem uma luz, Aí você pode escolher as tonalidades da pele e fica visível, você não precisa ligar a luz da casa inteira, né? Aqui eu tô só com essa luz, eu não tô com a luz da casa ligada, a luz da sala que eu tô ligada. E me funciona super bem. Né? E é importante também lembrar que a luz de trás, né, não é legal porque tu fica como silhueta, fica escuro, né? E uma coisa que eu notei, a gente estava falando de fone, né? E tu conecta aí, realmente dá uma sensação melhor. Uma coisa que eu notei, por exemplo, eu tenho esses fones, né, que são simplesinho da Sony, e eu tenho também um sem fio com microfone, eles são ótimos. Só que em videoconferência, como eles se ligam por Bluetooth, por alguma razão, eles interferem na qualidade da minha chamada. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa que é videoconferência, que é ao vivo, eu tenho que usar o fone de cabo, porque o fone sem fio acaba interferindo. Eu só fui descobrir isso faz 2 semanas. Porque eu falava, não, é eu sei se dá conta também na tentativa e no erro, né? Com certeza, é um momento de experimentação mesmo. Eu já mudei meu espaço de trabalho aqui algumas vezes para sair adaptando às necessidades que vinham surgindo, né? Mas sempre tá nesse olhar observador mesmo de querer melhorar a sua prática que dá tudo certo. Exatamente. Temos uma última pergunta ali, 2 perguntas da Cristina e uma da Ana, né? A Cristina pergunta quanto tempo de duração e a Delfina está perguntando com que faixa etária tu está trabalhando. Eu trabalho com todas as idades. Para musicalização são de bebês a 5 anos, as turminhas. E aí nessas turmas a gente passa 40 minutos. É um tempo bem confortável para falar, fazer 2 atividades, 3 atividades e já se despedir. Né? Eles chegam também devagar, não vem todo mundo no mesmo horário. Então eu passo com os grupos eu passo 40 minutos. Com os meninos mais velhos a gente já consegue chegar um pouco mais. Eu tenho uma turma de teoria musical que foi uma forma também, Léo, que eu acho interessante. Quem está dando aula online pode estar oferecendo algo a mais para os seus alunos em conjunto. Eu fiz um grupo de teoria musical e todos eles se encontram. Então, de alguma forma, eles criam esse vínculo, né? Tanto social como já estão ali convivendo e aprendendo teoria. Então, em grupo, eles se divertem de alguma forma. Ficou bem interessante esse grupo que foi criado. A gente está se encontrando 1 vez por semana. E eu fico dando aula só de teoria. E são meus alunos de instrumento. Sim. Semana passada, essa coisa do grupo e do apoio foi tão... desse lugar afetivo que a gente perdeu Sim. com a questão do isolamento, né? O Daniel, que é um dos regentes dos coros lá do Ibirapuera, fez uma fala tão linda e trouxe essa questão do afetivo para as práticas online. Então, realmente dá para tu ter pelo menos algum mínimo de afetividade nas práticas virtuais. Quem tiver assim, curioso, vai lá, olha lá no nosso Facebook para ver como é que o Daniel está trabalhando essa parte, como é que a prática dele também se tornou afetiva. Não é que o foco dele é o afetivo, mas como é que as práticas também se tornaram afetivas, né? Vamos fazer uma última pergunta aqui da Ana Carolina.
e depois para o Charles, para não estender muito, a Ana Tá. Carolina está perguntando, né? Tem algum direcionamento específico para quando tocamos e cantamos ao mesmo tempo, para ter uma melhor qualidade do som? Ou seja, existe É aula alguma coisa que tu tenha individual, feito que tenha funcionado melhor, que tenha dado melhor resultado? sendo aula individual, não é isso? É o que eu entendi? E Vai ter vamos o pensar em delay. aula individual depois. Tá. Vai ter o delay, não vai ter jeito, a gente vai escutar um pouco depois. Eu toco com um fone sim, um fone Uhum. não. Me escuto e escuto a pessoa e ela vai estar sempre 2, 3 segundos depois. Para realmente sanar essa dificuldade de você fazer o trabalho dessa forma, é a produção dos áudios da música. Você grava a música inteira, manda e a criança canta com a música tocada em outro, sei lá, um outro celular, um computador. Uhum. E aí, isso de forma prévia funciona, tem funcionado. E esses áudios a gente está utilizando também para fazer a gravação de alguns vídeos, que está ficando bem legal. Olha que E bacana. eu vou dar uma sugestão, Léo, antes que a gente termine, que depois dessa construção desse grupo, né, a gente sentiu a necessidade de fazer um Uhum. concerto livre. Então, esse concerto vai ser também por plataforma, e aí os meninos vão ter o espaço de se apresentar, eles estão muito empolgados, eles estão super felizes em mostrar o que eles estão estudando em casa, entende? Então, Que legal. é uma proposta legal de você fazer, dependendo da quantidade de alunos, é você trazer a família mais para esse processo, né? E aí vai Uhum. acontecer. E é isso. Maravilha, maravilha. Então, só para concluir aqui, a Jane está pedindo dicas de sites, jogos musicais, né? Então, bem ali que a gente já falou que tem outras transmissões com essas ideias, né? Inclusive de musicalização infantil, para quem trabalha diretamente com isso. Mas também, quem tiver essas dicas, pode deixar nos comentários ali, responder o comentário da Jane e deixar dicas, né? De sites e jogos musicais. Amanda, muito obrigado. A gente volta Eu que daqui a pouco agradeço. contigo, mas agora a gente fala com o Charles. Obrigada, Léo. Obrigado, Amanda. Até mais. Obrigada. Bem-vindo, Charles. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Se escucha Buenos bien? ¿Sí? días. Sí, sí, muy bien, gracias. Excelente. Esta es una cosa importante, ¿verdad? Que cuando empezamos una charla o algo en línea, hay que preguntar, ¿me escuchan? ¿No? Porque Totalmente. estábamos haciendo nuestras pruebas antes y no, de verdad no escuchabas, no nos escuchábamos. Entonces, bienvenido, muchas gracias por compartir esta tu experiencia con el Soundtrap, que es una herramienta en línea muy buena, ¿no? Y ahora voy a cambiar al portugués porque prácticamente todo el Jala, público que jala. tenemos aquí es portugués, pero tú sigues en portuñol, en español, lo que gustes, ok? Buenísimo. Então, gente, apresento para vocês o Charles Prates, né? Ele é uruguaio. Ele é um músico multi-instrumentista, além de ser compositor, produtor musical, também é luthier, faz oficinas de música e é regente de coros e docente na educação média, né? Que a educação média lá também equivale ao nosso ensino médio aqui no Brasil. São os 3 últimos anos da escolarização, ou 4 No, la últimos? educación media va desde pasada la escuela, que es el sexto Aham. grado, se inicia educación media de primero, educación secundaria a tercero, sería. O sea, Se, después viene bachillerato. antes da. O médio é antes do bacharelato. Perdón, educación media sería de primero a sexto. Dentro de la educación media está ciclo básico y bachillerato. Ciclo básico primero a tercero y bachillerato de tercero a sexto. Então é uma mistura nossa com o nosso ensino fundamental, o final do ensino fundamental brasileiro com o ensino médio. É bem ali no meio do caminho, pega um pouquinho mais. Mas muito bem. Charles, o espaço é teu. A gente está aqui para apoiar. Muito obrigado. Agradecemos a participação. Muchas gracias también a ustedes por el espacio. Voy a intentar hablar español, ¿está? Pero lento, divagar. Cualquier consulta que tengan, puedo buscar la traducción. Bueno, voy a compartir entonces
la experiencia sobre una plataforma que se llama Soundtrap. Soundtrap es una estación de trabajo, al igual que varias estaciones de trabajo de grabación multipista, pero a diferencia, no la encontramos en computadora, no la encontramos como programa, sino en una página web. Y también tiene una opción de móvil para usarlo en celular, en telefonía, que es por aplicación. Lo interesante de esto es que permite poder grabar cosas. Yo, por ejemplo, como docente, puedo grabar cosas desde acá, desde la computadora, y al guardarlo y actualizarlo, cualquier alumno o estudiante puede verlo desde su celular o su computadora. Esto permite una interacción bien importante, bien interesante, de poder compartirse audio, también grabaciones de instrumento, de voces, y generar algún tipo de ensamble, de cualquier tipo en realidad. Puede ser coro, instrumental, mixto. Es súper interesante esa parte. Voy a compartir directamente ya la pantalla. Rita, querida, puedes compartir. Ahí va. Como pueden ver acá, es una... ¿Quién conoce algún programa de grabación multipista? Es muy similar. Tiene varias cositas que voy a ir compartiendo ahora. Pero básicamente está compuesto de diferentes tracks de pistas horizontales donde uno puede ir grabando instrumentos o voces. Voy a poner un poquito para escuchar una referencia que estuve grabando y voy a ir explicando un poquito. 1, 2, 3, 4. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento. Bien, en esta interfase lo que pude hacer fue grabar 3 pistas. La primera pista, como pueden escuchar, que fue tomado a la misma vez la voz y la guitarra, pero se puede percibir que ahí se siente la guitarra y la voz, y en este también con un volumen más grande de la voz, perdón. Pero también pude agregar una percusión y de esta manera puedo agregar miles de instrumentos si quiero. ¿Tá? Bueno, entonces, como explicaba, es una estación de trabajo que funciona con pistas horizontales. Al principio también comentaba esto de que se puede compartir, ¿no? Se puede compartir esta estación con alumnos. Y para hacer el ingreso es bastante sencillo. Con alguna cuenta. Voy a mostrar a ver si puedo dejar de compartir esto. Y voy a compartir otra pantalla. Ahí. Bien. Esta es la página de Soundtrap, que cuando ingresamos a la página podemos acceder, soundtrap.com. En ella puedo ingresar acá en login y me permite hacer un ingreso con Facebook, Google, o hacer una cuenta propia con el correo. Al ingresar ahí, uno tiene la posibilidad de generar algún tipo de proyecto y comenzar con esto. A ver, voy a ver si puedo ingresar desde...
Voy a dejar de compartir de nuevo esto. Y vuelvo a esta pantalla acá. Bien. Cuando ingreso a la plataforma me aparece esta ventana. En este caso yo tengo 2 proyectos armados, pero lo que puedo, no voy a tener nada al ingresar, y lo único que hago es ingresar un nuevo proyecto. Ahí me pregunta si lo hago por música o podcast, que esto es muy interesante para algunas asignaturas que no son necesariamente de música. Pueden grabarse audiolibros, pueden grabar un texto y poner música de fondo, eso es muy interesante. Pero en este caso voy a usar música. Ahí se me abre la estación así limpia, ¿no? Y lo primero que tengo que hacer es agregar una pista, ¿tá? En este caso, por ejemplo, para coro o para ensambles, es importante tener una pista previa armada o grabar dentro de ella misma. Voy a hacer un ejemplo sencillo. Acá, por ejemplo, voy a apretar en este botoncito rojo y comienzo a grabar, ¿no? Ahí en este momento podría grabar una base rítmica. Seguramente se va a escuchar solo mi voz, lo que hablo, pero podría grabar un instrumento como una guitarra, una base rítmica de percusión, piano, el instrumento que me sienta más cómodo. Eso queda guardado ahí. Bien, entonces permite esta posibilidad bien interesante de ir grabando y grabar muchas pistas en simultáneo y empezar a generar ese ensamble. Soundtrap tiene muchísimas opciones que capaz que no haría el tiempo de explicar todas, pero es cuestión de ingresar, empezar a investigar, y también YouTube, por ejemplo, tiene muchas videos, tutoriales donde pueden aprender y navegar por ese camino. Entonces quiero solamente hacer un ejemplo más, muy simple, ¿tá? Acá, por ejemplo, para grabar es bien sencillo, ¿no? Pongo la pista, voy a ver si puedo colocar el metrónomo. Uno puede también ingresar un metrónomo, el tempo que más le guste. Acá en este caso estamos 120, lo activo, aprieto este botoncito rojo y le doy grabar. Por ejemplo, ahí me hice un beatbox. En esta partecita acá, en esta ventana, puedo agregar volumen, como pueden ver, reverb, eco, y también tengo predeterminado configuraciones de voces. Cabe aclarar que esta plataforma está bastante pensada para trabajar con música urbana. Entonces, todos los efectos que tiene y preset son pensados en ese estilo de música, pero sin duda que se puede aplicar en cualquier tipo y estilo musical. Por ejemplo, no sé si se escucha bien lo que está sonando ahí. Ahí va. Bien. Y esto mismo también puedo ir agregando pistas, ¿no? Siempre como profesor. Acá está viendo una pregunta de Dani. Dice, la idea de compartir con los alumnos para que ellos puedan grabar dentro de su arreglo. Claro.
Yo puedo previamente prever una canción, por ejemplo, o puede ser también una idea base y componer con ellos. Entonces parto de una idea básica musical. Me parece importante, por ahí con alumnos más avanzados, ellos directamente pueden crear su proyecto y generar sus arreglos, dependiendo mucho de la franja etaria donde trabajemos, ¿no? Entonces lo importante es poder generar una base musical. Yo en este caso hice eso. Y puedo, por ejemplo, puedo repetirlo como un loop sin fin. Y a partir de esta base puedo mandarles el proyecto a ellos, compartirlo, que es muy simple. Vengo a este sector y pongo invitar, sector donde este icono donde están las personas, y acá copio el enlace y se lo mando por WhatsApp, por correo, por Facebook. El alumno va a poder recibir ese link y al ingresar va a tener que loguearse obviamente en el programa para poder acceder. Y lo que vería sería algo como esto y ahí puede agregar el audio, ¿no? Algo importante que podemos ir a las preguntas después, pero es que además de audio puedo agregar instrumentos musicales MIDI. Son instrumentos que tienen el sonido sampleado de sampler, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso que al añadir nueva pista me aparecen muchas opciones. Una es una batería, por ejemplo, y me aparece una especie de formato de secuenciador que es súper interesante porque también puedo trabajar cuestiones musicales, rítmicas, ¿no? En este caso acá, voy a silenciar el audio anterior. Puedo armar secuencias rítmicas y acá, por ejemplo, estoy haciendo en figuración de negra un bombo, ¿no? Y también de esa forma puedo armar un beat, por ejemplo, y usar como patrón para poder iniciar una composición, un ensamble. Ups. Acá lo que estoy haciendo para generar el loop, entro a esta ventanita, a este bucle, este icono de bucle, simplemente hago esto. Tac. Hubo un pequeño error acá. No me quedó bien el ciclo de... Ahora sí. Del loop. Y a partir de eso puedo empezar a trabajar, proponer que alguien grabe un instrumento, si es en caso de instrumentistas, o si trabajo con niños, por ejemplo, puedo ya armar una pista, como Amanda comentaba que ella lo hacía. Esto es súper útil en ese sentido. Puedo armar ahí, tocar una guitarra, grabar una voz, además, una voz de guía, cantando. Y lo interesante de esto es que, a ver, voy a venir para acá, no guardar. Voy al proyecto anterior que les mostraba, que tengo las pistas, ¿no? Y lo que puedo hacer es silenciar la voz mía o pedirle a ellos cuando graben su voz, la silencian y cantan, digamos, con la referencia musical solamente. Tienen millones de opciones, ¿no? Espero traté de ser un poco, de agilizar un poco las explicaciones o resumir, pero tiene muchas opciones y se puede explicar esto en usar mucho tiempo, pero la idea es que quede lo básico para comprenderlo. Y algo también bien interesante de esto es que al finalizar mi composición puedo exportarlo en formato MP3 o WAV, también para poder mandárselos por WhatsApp, por correo, por donde uno más guste. No sé cómo estamos de tiempo. Capaz que estaría buenísimo responder preguntas
y a través de las preguntas podamos ir resolviendo dudas e investigando um pouquinho mais. Eu acho que é uma boa, Charles. Obviamente que com o nosso tempo aqui de live, a gente não vai fazer um tutorial de como usar o Soundtrapper, né? A ideia aqui é mostrar algumas possibilidades, né? Só vou fazer uma explicação, o pessoal que estava comentando estava sem áudio, eu também estava sem áudio. O que acontece é que as primeiras faixas que já estavam gravadas, né, a gente testou antes e estava funcionando. Quando abriu de novo o programa, tinha que ter feito uma reconfiguração que acabou não acontecendo. Então, o Charles escutava no fone de ouvido dele, a gente não. Mas não tem problema, porque os primeiros exemplos foram bem interessantes, né? E tem bastante situação aqui para a gente debater. Antes de ver as perguntas aqui do pessoal, eu tenho três coisinhas que eu queria falar, né? Então aqui já tem os presets de percussão e bateria, né? Já no próprio, ele já disponibiliza isso e a gente vai marcando ali os tempos como se fosse, né? Sí, uno tiene preset de batería donde puede armar el beat, armar el patrón rítmico, y también tiene loops grabados, ya sea de batería, de guitarra. Entonces es cuestión de seleccionar, arrastrarlos a la estación de trabajo y ya tendría, a ver, vamos a probar si funciona. Acá, ¿esto suena? ¿Se escucha ahí? No. Ajá. Bien, lo que voy a hacer es dejar de compartir y compartir de nuevo, ¿puede ser? Sim, vamos testar. Enquanto tu vai testando aí, vou pontuar uma segunda coisa aqui que eu achei muito interessante, que eu não sabia, que podia iniciar esse formato, digamos, podcast, né? Que talvez tenha outras ferramentas e podemos fazer histórias musicadas, pode fazer só o áudio mesmo de fala, né? Isso é muito interessante. Trabajar sobre historias, por ejemplo, uno puede grabar la historia relatada y pedirle a estudiantes que graben el paisaje sonoro, ¿no? Permite una flexibilidad bien grande en tantos niveles básicos como también profesionales. Yo he tenido la experiencia esta de participar en Hornero Migratorio, que es un proyecto acá en Uruguay que trabaja en creación colectiva en formato físico, pero generó una propuesta llamada Ubicua, que es por plataformas y a través de Zoom y de esta plataforma de Soundtrap, donde fue que la conocí. Y se generó toda una creación colectiva a partir de esto, muy interesante, que puedo dejarle el link del video más adelante para que puedan ver, y realmente tiene un potencial enorme. Quizás puede tener algunas fallas también, como cualquier programa. Tiene una opción de chat vía videollamada, que en mi experiencia no me ha funcionado mucho, pero tiene mucha flexibilidad. Y esto de que yo puedo usarlo en la computadora y los estudiantes puedan acceder desde el celular, me parece súper importante, porque a veces no todos acceden a una computadora e a vezes puede ser mais acessível o celular desse. E aí tu tocou num ponto que eu queria perguntar, né? Quando os alunos, os estudantes, eles têm o acesso via celular do projeto que tu criou, ele também pode alterar esse projeto, né? Ele não fica só como ouvinte, ele também pode manipular aquilo ali. Puede editar todo lo que quiera. También es una oportunidad re interesante para aprender a usar un programa multipista. Puedo empezar a aprender acá y después irme a un programa más profesional, como existen muchos de grabación, y aprender muchas habilidades referido a lo musical, desde poder tocar a tempo, escuchando un metrónomo, poder armar un patrón rítmico, entendiendo cómo funcionan las duraciones de los sonidos. Solo quisiera mostrar en el celular, creo que se puede ver ahí. Ahí estoy en la aplicación que se descarga en Play Store en caso de Android y en iPhone, seguramente en su plataforma de descarga.
y ingreso a, por ejemplo, a este proyecto. Ahí está ingresando. Sí. Está carregando ainda. Cargando, y ingresa y veo lo mismo que Estaba puedo. vendo. Y por ejemplo, ahí va. Es más, me avisa que alguien entró, puedo conversar por chat con la persona que entró desde el celular, decirle, mira, graba acá, podés ingresar en esta pista, probar tal arreglo. Muito Y legal. acá, ahí está todo, todas las pistas. Uhum. Y bueno, y desde acá puedo grabar tranquilamente. Lo ideal es conectar un auricular con micrófono para que no haya ningún feedback de sonido. Y le doy play, grabo. Puedo grabar mi arreglo con instrumento, con voz. Y eso le doy guardar y al yo actualizarlo en la computadora ya quedó listo, Sim. pronto. Sim. Importância, de novo, do fone de ouvido, né? A gente está vendo que esse é o nosso grande aliado, né? Vamos para algumas perguntas que a gente tem aqui, né? Então, a Lili, lá do Peru, bem-vinda, Lili. Ela tem a dúvida se pode fazer um backup, né? Baixar esse arquivo para o computador, né? O projeto, caso algum aluno apague ele, caso algum aluno desapareça com ele, eu posso ter um backup disso? No puedo guardarlo como proyecto y abrirlo offline, digamos, en la computadora. Sí, lo que puedo hacer es exportar pista por pista y incorporarlo a un programa multipista después. O puedo Ok. portar la mezcla entera, ¿se entiende? En ese sentido. Daí, como se fosse cada faixa, né? Cada track que a gente tem ali, tu exporta como se fosse formato WAV ou MP3 ou o formato que seja lá que o Soundtrap possibilita. Puedo mostrarlo acá rápidamente. Voy a archivo. Yo lo tengo en español, pero sería archivo. Exportar y puedo exportar proyecto como archivo WAV o MP3. Pero en caso de quiera exportar una pista sola, hago esto, aprieto en este sector donde tiene un audífono que me deja solo esa pista funcionando y exporta en MP3 o WAV y hago con cada una lo mismo. Sim, e depois importa para outro lugar. Entendi. Né? Então tu acaba importando e exportando o áudio, não o projeto em si. Claro. Entendi. Vamos ver aqui mais perguntas. Eu fui lá para cima para ver. A Dani perguntou se a ideia é compartilhar com os alunos para que eles possam gravar a parte deles dentro do seu arranjo. Eu acho que sim, né? A ideia é compartilhar. Quando tu compartilha com os alunos, eles podem fazer o que quiserem, né? Então, seja para gravar, seja para modificar, seja para botar efeitos, o que eles quiserem, eles conseguem fazer dentro dessa plataforma. Sí, totalmente. Y esa versatilidad, flexibilidad que tiene está buenísima. Yo puedo proponer una base y dar un arreglo bien definido, o que capaz que lo ensayé previamente, pasé partituras o lo que sea, y definir súper estrictamente los arreglos. O también dejar a que cada participante aporte lo que quiera. O improvise, o genere paisajes sonoros. Súper abierto. Tem pessoal aqui pedindo a Catiane, por exemplo, para ter mais tempo, né, de mostrar a ferramenta. Também, Catiane, existem vários vídeos no YouTube, o Charles comentou, instruindo, né, como é que a gente pode utilizar melhor o Soundtrap. Né? Então, quien sabe inglés tiene mayor todavía. Hay mucha información. Sim, mais possibilidades, né? O Vitor está aqui perguntando, né? Tem alguma sugestão para utilizar o Soundtrap para registrar o áudio e sincronizar com o vídeo, né? Para poder montar o conjunto trabalhando ao mesmo tempo, áudio e vídeo, como alguns vídeos que têm sido feitos no Facebook? Sí. Esta experiencia que contaba de Wikwa fue exactamente eso. Grabar el audio desde Soundtrap al mismo tiempo.
Lo ideal siempre es que sea una toma única, ¿no? Una toma única para que no sean varias tomas y el video coincida después con el audio, más o menos. Entonces, cuando le doy grabar al audio en Soundtrap, le pido al estudiante, en caso que tenga otro celular o otro dispositivo, grabarse el video. Primero trabajo el audio, la mezcla, lo termino, ¿no? Termino la composición, lo exporto en formato audio y después tendría que hacer el trabajo en un editor de videos, que es ir colocando los videos de manera que queden sincronizados con lo que va sonando. Es otra historia. É o mais chatinho, a gente sabe. Y es otro trabajo importante que se puede hacer. Nosotros hemos hecho pila de experiencias así, pero creo que es más complejo trabajar con video y en formato multipantalla, donde son los videos que estamos viendo actualmente. Pero yo creo que, no lo he experimentado, pero creo que puede haber una opción que es, por ejemplo, grabo el arreglo, quedó muy lindo, lo comparto con los estudiantes y después hago una conferencia de Zoom y les pido a ellos que canten o que toquen sus partes con el audio silenciado, por ejemplo. Lo que estoy haciendo es un doblaje. Con el audio silenciado grabo esa pantalla de Zoom y ahí tengo más o menos una representación multipantalla de lo que puede estar sonando. É uma alternativa, mas casi una trampa, mas funciona. Pode funcionar, sim. Sim, só fazendo um complemento, eu lembro que eu aprendi a usar mecanismos multipistas já direto no Pro Tools, né, na época quando eu aprendi. Obviamente já não lembro de nada do Pro Tools, mas depois, quando eu não tinha o computador, o Mac à minha disposição, porque era da universidade, eu tive que achar ferramentas grátis para eu usar no meu Windows. E eu usava muito o Audacity, que ele era grátis. E eu lembro que o Audacity também gravava vídeo. Não sei se ele continua assim. Mas também é uma ferramenta, só não permite essa parte tão colaborativa como o Soundtrap tem, né? A Catiane está aqui perguntando se é uma ferramenta totalmente gratuita. Es una herramienta que tiene opciones pagas, pero la opción gratuita permite tener hasta 5 proyectos funcionando dentro del Soundtrap, 5 proyectos distintos. Y no recuerdo qué otra cosita, pero claro, la paga yo puedo tener todos los proyectos que quiera. No es ninguna dificultad porque puedo armar un proyecto, al terminarlo lo cierro, lo elimino y abro otro. Creo que la opción gratuita permite desenvolverse bastante bien. Inclusive pode fazer o download dos áudios daquele projeto que já terminou, né? E depois que fez o download, elimina aquele projeto e fica com os áudios lá, e se precisar, pode fazer de novo. Né? Tem mais alguma pergunta específica pro Charles? Senão a gente já chama a Amanda junto aqui para... Então, vamos chamar a Amanda aqui para a gente fazer a nossa finalização? Enquanto isso, vai falando, Charles, o que tu ia falar. Eso, espero que haya sido útil, que el idioma se pueda haber entendido. También como mi primera experiencia de poder comunicarme desde mi idioma con otros de otro idioma. Soundtrap tiene una muy amplias posibilidades de investigar, así que los invito a conocer, a experimentar. Creo que a través de la experimentación uno va descubriendo las posibilidades también, y aunque cueste un poco el asunto de la tecnología, puedan arriesgarse a empezar a probar cosas con los estudiantes. Me parece que eso es fundamental para empezar a crear en este momento que no podemos estar en contacto. Es una herramienta que de alguna forma no es, digamos, no es sincronizada, pero acerca un poco más la sincronía desde lo musical, me parece. E tem duas coisas, né? Existem vários tutoriais já feitos aí para o Soundtrap e que funcionam, é só dar uma olhada também.
E pensando nessa rede colaborativa que é o Fladem, né? Também se tiverem alguma dúvida, te acham no WhatsApp, não, no Facebook, te adicionam, tiram dúvidas, fazem todo esse processo juntos, né? Isso também é o mais bacana desse processo. Uma coisa que tu falou bacana sobre o idioma, né? O Fladem, ele é latino-americano, né? Em termos básicos, latino-americano significa falar português, espanhol, talvez inglês, talvez francês, dependendo do conceito de latino-americano de cada um, fora todos os outros crioulo, todas as outras coisas que podem, as coisinhas do idioma que vem surgindo, né? Mas toda vez que a gente vai num seminário latino-americano de educação musical, é muito bacana, né? Que mesmo com as diferenças idiomáticas, a gente se entende. Isso é o mais bacana de tudo, né? Essa é a melhor experiência que a gente pode ter. E a gente vê que o idioma não é uma barreira, na realidade é uma maneira de compartilhar, e é muito bacana isso. Muito bem. A Lili está lá falando que se entendeu perfeitamente. Claro, para ti fica muito fácil, né, peruana? Obviamente. Uma peruana falando que entendeu um uruguaio, é óbvio isso. Mas muito bem, muito bem. Vamos fazer assim de maneira, uma rodadinha. Qual é o maior desafio que cada um tem enfrentado nesse momento no ensino de música remotamente, virtual, etc., né? Qual é o maior desafio que cada um tem enfrentado? En mi caso, como comentabas, trabajo en educación media en educación pública. En ese sector, el desafío más grande ha sido generar el vínculo. Creo que es un tema que ya venimos conversando. Generar el vínculo, el contacto, poder invitarlo a los gurises a participar. Me parece que ese es un desafío muy grande y en el momento actual a mí me está costando poder convocarlos y armar el grupo o empezar a generar actividades. Siento que ellos mismos con esta situación nueva están sobrecargados de actividades en las asignaturas de otros tipos, y a veces música cuesta un poco eso, ya que en mi caso no lo propongo desde la obligatoriedad, sino desde disfrutar y poder compartir música. Cuesta un poquito eso, cuesta un poquito acercarlos y vincularse. También está el caso de estudiantes en educación pública que tienen acceso a internet, pero hay gurises que no acceden, y es un tema más complejo en ese sentido. Aunque acá en Uruguay hace años ya se viene trabajando sobre el plan Ceibal y ha podido esparcirse súper bien, y todos los gurises que van en educación media tienen una computadora gratuita, ¿no? Entonces hay una accesibilidad, creo que un poquito más amplia que en algunos sectores en otros países. Bacana. Amanda, o que está sendo o maior desafio para ti? Muitos desafios, né? Vamos dizer que a gente conta com os pais, conta com a tecnologia, conta com conexão para que dê tudo certo. E para mim, eu sinto muita falta dessa presença. Quem trabalha com musicalização infantil sabe como é o olhar de uma criança ali de frente para você, como essas vivências acontecem, que são tão lindas para vivenciar, assim. Isso faz muita falta. Para as pessoas que trabalham com a educação musical, eu sinto que é uma dificuldade, sim, em começar, porque depois que começam, eu tenho visto a evolução de pessoas aqui que estão trabalhando lindamente, estão fazendo um trabalho muito bacana, e que é realmente uma questão de se dar o direito de aprender, de começar e de inovar e de tirar alguns paradigmas mesmo, de não ter nada contra a tecnologia, entender que ela é facilitadora, que as crianças precisam e gostam da sua presença, que gostam do seu trabalho,
que querem se desenvolver musicalmente, querem desenvolver suas habilidades, que querem socializar. Então, que a gente abra mais o olhar para permitir essa movimentação, essa novidade, para fazer com que as coisas continuem fluindo, né? Tanto no trabalho quanto para os pequenos, para os adultos que estão querendo se desenvolver, né, musicalmente. É isso. Maravilha. A Magda coloca ali, né, que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Com certeza. A gente tem mais visto, né? O que a gente tem mais visto é sair da zona de conforto, é botar a cara a tapa, né? E acertar, errar, né? Acontece tudo isso. Né? Assim como na prática presencial. Só deixa eu complementar aqui, assim como na prática presencial, né, a gente acerta e erra na prática presencial. Parece que muita gente está reticente ou está rejeitando a prática remota porque não é igual à prática presencial. Não vai ser igual à prática presencial, nunca vai ser. São duas coisas totalmente distintas, mas não quer dizer que deixe de ser menos ou mais significativo, né? Acaba construindo uma nova realidade. O que tu ia falar? Desculpa, eu te cortei. Agora eu esqueci. Desculpa, eu só quis terminar o pensamento. No, tranquilo. Bueno, comparto yo una percepción ahí. Yo creo que esta cuestión de la pandemia tiene que marcar un antes y un después en la educación. No creo que la educación vuelva tal cual como está, no puede hacerlo. Porque toda esta posibilidad tecnológica que tenemos es muy aplicable en las aulas, pero también nos transforma a nosotros, ¿no? O sea, nosotros transformados por la tecnología también tenemos que compartir desde un lugar distinto, me parece. Y creo que los sistemas educativos tienen que dar ese paso, porque ya creo que no hay vuelta atrás. A mí me pasa en el caso de un grupo que trabajo, que necesariamente tuvimos que buscar trabajar interdisciplinariamente para que los gurises trabajen en un proyecto y vayan cumpliendo sus actividades dentro de ese proyecto, de manera que reduzcan su cantidad de trabajos que tenían para hacer. Y eso permitió muchísimas cosas buenas que estaban, porque ya el hecho de que no estemos en las aulas, los docentes, los profesores, podemos coordinar reuniones de Zoom, podemos coordinar cosas que antes capaz que no se podría coordinar porque cada docente tenía su hora en la institución. Todo eso son herramientas que me parece que el sistema va a tener que poder abrir, y nosotros como parte del sistema poder también intervenir desde ese lugar y que se genere un cambio positivo, ¿no? De que todas estas herramientas y esta forma de trabajar complemente y abran nuevos caminos de enseñanza y de aprendizaje. Como a Isamara colocou aqui, né? Precisa ter entrega, curiosidade e calma. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém pensou que a gente ia ter que se transformar tão rápido em tão pouco tempo. Então, todo é um momento de aprendizado, e é isso que a gente, como Fladem Brasil, está tentando fazer, né? Dar essas possibilidades e essas ferramentas para poder compartilhar. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês. A gente vai encerrando a nossa live hoje aqui. Foi muito bacana essas experiências que a gente trocou, que a gente pôde, né, mostrar para o pessoal, essas são algumas coisas. Não quer dizer que são as únicas ou são só as corretas, né? São algumas maneiras que a gente tem feito e que tem funcionado com a gente, e isso é o que move também as transformações, né? Então, agradecemos a todo mundo que acompanhou a nossa live, né? Tivemos uma média aí depois a gente vê os números, mas tivemos uma média de 50 pessoas todo momento, aí muito bacana isso. E sábado que vem a gente tem a nossa próxima live. Deixa eu já ver qual é o tema, que eu já não me lembro mais. São tantas lives que eu já me perdi, para já deixar o spoiler para a semana que vem, né? Que é importante. Se eu não me engano, é ensino de instrumentos e voz à distância, virtualmente. Não era esse documento, não.
Só para já fazer a propaganda. Ah, tá aqui. Achei. Então, semana que vem, gente, no dia 30 de maio, parece que já passou assim, super rápido tudo isso, sim, a gente tem a nossa live de ensino virtual de instrumentos musicais com o Wanderson Cruz, que ele é lá de São Paulo, e com a Naira, também de São Paulo. Eles vão compartilhar um pouquinho como é que eles têm feito. O Wanderson, se eu não me engano, no caso do violão dele, que ele trabalha no Guri, é professor de violão no projeto Guri, e a Naira trabalha com ensino de teclado, né? Então, o Wanderson, ele vai ter, o título da live dele é 5 notas para escolher, e o título da live da Nara é Como Migrar para Aula em Grupo Online. São 2 temas que eu acho muito bacanas. Muito obrigado a todos que ficaram, né? Lembrando que as lives ficam disponíveis aqui no Facebook do Fladem Brasil, para poder depois compartilhar ou rever. E a gente está pensando numa maneira de migrar também, manter essas lives no Facebook e em outra plataforma de streaming, talvez o YouTube, eu não sei, mas isso a gente está vendo ainda quais as ferramentas que a gente vai utilizar. Muito obrigado. Bom final de semana a todos. Leo. Fiquem bem. Cuidem. Muchas gracias. Un beso enorme para todos. Arriba Latinoamérica unida. Obrigada, sempre. Muito obrigada, Léo. Charles, já estou anotando tudo aqui, viu? Gostei bastante de tudo que você agregou. Com certeza vou usar muito. Léo, muito grata pelo convite. Que bom que a gente se sente pertencente mesmo a um grupo, fortalecendo uns aos outros. Desejando que tudo isso passe, que todos fiquem bem e que todos fortaleçam profissionalmente também. Que a gente amplie esses leques. Vai dar tudo certo. Muchas gracias também. A gente se vê aqui no próximo sábado de manhã. Bien. Até o próximo sábado. Tchau, gente. Tchau, não.